Olá! No programa Coração em Movimento de hoje, iremos falar sobre cuidados na infância que determinam a saúde e a beleza do sorriso e do rosto. E você sabia que cuidar da saúde bucal de uma criança não é apenas ensiná-la a escovar os dentes após a refeição? Alguns cuidados devem vir desde a gestação. A saúde bucal é parte integrante da saúde geral. Escovar os dentes pode evitar muitas doenças, porque a boca é a porta de entrada de muitas doenças, inclusive cardíacas. O crescimento e o desenvolvimento da face, das arcadas dentárias, dos maxilares devem ser vistos entre os 6 e 7 anos de idade. E para falar um pouco mais sobre o assunto, recebemos hoje a doutora Renata Mesquita de Oliveira, que é odontopediatra. Bom, então meu nome é Renata Mesquita de Oliveira, eu sou odontopediatra e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa área da odontologia, que é a área voltada ao atendimento odontológico de crianças e também dar dicas de como manter, de como prevenir os problemas bucais das crianças e como manter um sorriso saudável desde a primeira infância, enquanto a criança ainda é bebê, até a fase adulta. Então, a primeira dúvida que normalmente as pessoas têm, os pais têm, é quando levar a criança a primeira vez ao dentista. Então, normalmente a gente indica o atendimento odontológico, o primeiro atendimento odontológico até o primeiro ano de vida. Mas quanto antes os pais tiverem interesse, mesmo antes do nascimento do primeiro dente, é importante que os pais procurem o odontopediatra, principalmente para saber de que forma criar um hábito saudável, tanto hábito de higiene bucal, como hábito também de alimentação, para que a criança nunca tenha problemas, né, de cárie, problemas de inflamação da gengiva. Então, antes mesmo do nascimento do primeiro dente, é importante que os pais saibam a questão de bico, de mamadeira. Hoje nós temos os bicos ortodônticos ou os anatômicos. São bicos que eles simulam, se adaptam melhor à boca do bebê, da criança, então eles causam menos alteração muscular e óssea também na arcada da criança. A criança que tem algum foco de infecção na cavidade bucal, ela acaba deixando de se alimentar, tendo foco de dor, dormindo também mal à noite. Então tudo isso compromete o desenvolvimento da criança. Então é importante a gente sempre associar a saúde bucal com a saúde geral também. Antes mesmo de nascer o primeiro dente, é importante que a mãe já faça a higiene bucal do bebê, sempre ou com gaze ou com fraldinha de boca e embebida em água. Né? A partir do nascimento do primeiro dente, já pode começar com uma escovinha de dente, com pasta de dente. Enquanto a criança não souber cuspir, é pasta de dente sem flúor, para que ela não ingira o flúor, o que pode causar a fluorose dentária. Então, normalmente até os 3 anos, deve se escovar com escova de dente e pasta sem flúor. E após os 3 anos, com orientação do odontopediatra, começar com o flúor um pouco ainda mais, a quantidade, a concentração um pouco mais baixa, e aumentando à medida que a criança for crescendo. É importante sempre, durante a higiene bucal, os pais supervisionarem até os 8, 9, tem crianças que até 10 anos, os pais devem, pelo menos uma vez ao dia, fazer a higiene bucal junto com a criança. Então também é importante a gente falar qual é a importância dos dentes de leite para a criança e para o indivíduo de maneira geral. Então os dentes de leite, eles têm a função estética, têm a função de proporcionar uma respiração adequada. Então, quando existem falta de dentes, principalmente dentes anteriores, a criança acaba respirando mais pela boca, o que não é bom, né? O indivíduo sempre tem que respirar pelo nariz para ter uma respiração correta. O dente de leite também ele é importante para manter o espaço para o nascimento do dente permanente. Então, sempre que a criança perde um dente antes da hora, normalmente, se não coloca um mantenedor de espaço, um aparelhinho ou um dente de mentira para ocupar aquele espaço, acaba fechando o espaço do dente de leite e o dente permanente não tem por onde vir.
Então é extremamente importante para o desenvolvimento do rosto, da parte da musculatura, parte óssea. É importante ter todos os dentes de leite presentes na boca. Por isso que é importante prevenir a cárie dentária, para que não haja perda da estrutura dentária. E a dentição de leite também ela é importante para a mastigação. Então, para a criança ter um desenvolvimento correto de toda a estrutura do rosto, é importante que ela mastigue da maneira correta. E isso depende também da quantidade e da presença de todos os dentes de leite em boca. Quanto aos problemas de mordida que podem acontecer ainda na dentadura decídua, que é a dentadura de leite. Então, crianças que chupam bico durante um tempo prolongado, que tomam mamadeira por um tempo também prolongado, elas acabam tendo a arcada, normalmente a arcada superior alterada. Então, normalmente a gente orienta que bico e mamadeira tem que ser até os 2 anos, podendo se prolongar durante 6 meses, mas quanto antes a criança tirar bico e mamadeira, a própria arcada, como ela ainda é maleável, ela acaba se acomodando de novo na posição correta. Bom, então essas foram as minhas dicas de como manter e de como conseguir um sorriso saudável para o seu filho. E eu recomendo que a primeira visita do dentista seja o quanto antes, para que os pais tenham essas informações direcionadas ao seu filho e que busque sempre um odontopediatra, um profissional especializado na área de criança, que é o profissional que está mais bem preparado para tirar as suas dúvidas e que vai poder lhe orientar da maneira mais correta possível. É importante também que desde bebê a criança crie um vínculo com esse profissional e que faça com que o atendimento odontológico seja agradável, seja prazeroso e que a criança tenha vontade, tenha alegria em vir aqui para o consultório para ser atendido. Hoje vamos falar sobre saúde bucal e coração. Existe uma relação muito grande entre a saúde bucal e a saúde do organismo. Algumas doenças, como doenças gastrointestinais, algumas doenças reumatológicas e, claro, algumas doenças cardíacas podem estar relacionadas à má higiene bucal. Um estudo realizado na Escócia, com mais de 11 mil pessoas, mostrou que quem escova os dentes menos de 2 vezes por semana tem até 70% a mais de chances de ter um infarto agudo do miocárdio. E por que isso acontece? Bom, a má higiene bucal leva à formação da placa bacteriana. A placa bacteriana produz um estado inflamatório e leva a uma doença chamada gengivite crônica. Esse estado inflamatório produz algumas substâncias que são tóxicas ao organismo. Essas substâncias ganham a circulação sanguínea e podem produzir um estado inflamatório sistêmico. Esse estado inflamatório sistêmico pode agredir as artérias do corpo e também as artérias do coração. Uma outra coisa que pode ocorrer é a migração das bactérias que estão na boca para a corrente sanguínea e essas bactérias afetarem algum lugar do corpo, entre eles o coração. No coração pode produzir uma doença chamada endocardite bacteriana. E o que é a endocardite bacteriana? A endocardite bacteriana é uma doença que afeta o endocárdio do coração, principalmente as válvulas cardíacas. Para que a gente possa entender, dentro do coração a gente tem 4 válvulas cardíacas. As válvulas funcionam como umas torneiras. Elas abrem para o sangue passar e fecham, impedindo que o sangue volte, fazendo com que o sangue tenha um caminho específico dentro do coração. Bom, essa endocardite bacteriana faz com que as bactérias agridam o tecido das válvulas cardíacas e as válvulas passam a funcionar de maneira inadequada, levando a uma destruição parcial ou mesmo total. E isso causa doenças muito graves, podendo deixar sequelas definitivas ou até mesmo a morte. Então, para finalizar, sabemos que é muito importante manter uma saúde bucal, fazer visitas ao seu dentista regularmente e se você usa alguma medicação e for solicitado que você interrompa, você deve consultar o seu cardiologista. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o assunto, acesse o nosso site. Até o nosso próximo programa. Acesse
Acesse o nosso site e saiba mais sobre assuntos de saúde. E não esqueça que a nossa revista Coração em Movimento já está sendo distribuída gratuitamente em São José e na Grande Florianópolis. Até o nosso próximo programa.